Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 12 de agosto de 2024, nessa segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de Santa Joana Francisca de Chantal e também dos Santos Poncianos Hipólito, Papa. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores dos impostos no templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegue então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando essa semana, nós pedimos a Deus sabedoria e paz. O trecho do Evangelho de hoje, primeira leitura é de Ezequiel 1:2 a 5, depois 24 a 28, que mostra a glória de Deus. A glória de Deus, ela não tem nada a ver com a glória do mundo. A gente pensa que ser glorificado nesse mundo é ter dinheiro, fama, poder, prestígio, riqueza. Então é essa a glória do mundo. A gente joga na Mega Sena porque eu quero ser glorificado. Eu quero ser glorificado, quero ser poderoso, quero ter dinheiro para fazer o que eu quero, o que eu não quero. No lado é muito bom também. Por outro lado é muito ruim quando a gente fica dependendo de doação, do interesse. A gente tem que se humilhar para que alguém nos ajude a manter a própria vida, né? Para que alguém nos sustente. É chato, né? Às vezes a gente passa por isso, né? Você tem que humilhar para ver se alguém mantém o seu plano de saúde durante mais uns 5 meses e não te abandone, porque a vida às vezes não existe gratidão dentro do contexto religioso. O contexto religioso funciona assim: se você dá lucro, você é bem-vindo; se você dá prejuízo, a gente te suporta; se você resolve nos abandonar, nós te eliminamos. Essa é a lógica do mundo religioso, de certa forma. Não existe nenhuma gratidão de anos e anos dedicados a um contexto religioso. E também, como também não existe isso na vida de Jesus. Jesus faz 3 anúncios da sua paixão. Esse é um deles. Jesus pega os seus discípulos na Galileia e diz: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Isso gera uma tristeza. Porque ia estar certo. Na lógica dos discípulos, alguém que está falando do reino de Deus, alguém que está falando de um Pai misericordioso, como entender que alguém vai matar o seu mestre e o que é ressurreição? Nem nós sabemos o que é isso, né? A gente fala e fala, mas a gente não sabe dizer o que é ressurreição, não. A igreja não consegue explicar isso, não consegue dizer. Se não for na lógica da fé, de apostar a vida, pessoal, olha, eu acredito que esses discípulos fizeram um encontro com Jesus ressuscitado e com base nisso eu aposto minha vida aqui. Porque eu mesmo, eu não tenho experiência nem de ressurreição, e nem, acho que nem vou ter,
aqui em vida e muito menos de milagre. Eu não tenho experiência de milagre, não sou testemunho de milagre nenhum. De uma interferência divina numa coisa natural. Então o que nós temos nos evangelhos? Esse anúncio de Jesus. Isso gera uma grande tristeza neles. Quando chega em Cafarnaum, Jesus fala inicialmente na Galileia, depois em Cafarnaum, eles se aproxima e cobra deles. Escuta, seu mestre está pagando imposto no templo? E Pedro diz, paga. Na verdade, não sabemos, né? Mas Pedro diz que paga. Também não sabemos, não tem relato de Jesus pagando imposto ou fazendo oferenda, ou oferecendo um animal, um cordeiro. Então, diante disso, e aí Jesus, como não era bobo, percebia as coisas, em um lugar à parte, ei Pedro, a gente cobra imposto dos filhos ou dos estranhos? Dos estrangeiros? Dos estrangeiros, dos filhos a gente não cobra. Já pensou você cobrar imposto do seu filho que mora na sua casa? Então, quer dizer, não, o templo é o lugar de Deus, então os filhos de Deus não tinham que pagar imposto. Mas, para não escandalizar, Jesus orienta, vai lá no mar, pega um peixe, lá dentro tem uma moeda, dá por mim, por você. Na realidade, Jesus começa a resolver as coisas, diante do anúncio da sua paixão, Jesus também é questionado sobre a questão do imposto, e também Jesus orienta, e Paulo também orientava a respeito disso. Para não escandalizar ninguém, às vezes você tem que respeitar uma tradição. Para não escandalizar ninguém, às vezes você tem que ter paciência com um texto, com uma situação, com uma realidade. Para não escandalizar ninguém, vai lá, pega um peixe. Dentro desse peixe tem um milagre de ter uma moeda lá, é o suficiente por mim e por você. O dinheiro, o valor do imposto, da taxa, vem do mar, vem de um animal aquático, que dá aquilo para a gente não escandalizar o pessoal do templo. Deus não pode cobrar impostos dos seus filhos. Deus não pode cobrar a taxa dos seus filhos. Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, crie dentro de nós a paz, a alegria, a esperança, que Deus possa iluminar o nosso dia a dia e nos fortalecer na fé e na oração, para que, iluminados pela palavra de Deus, mesmo às vezes com anúncios tristes, a gente continue acreditando na ressurreição. Um abraço, até mais.